Eu não percebi que minha enteada estava intimidando minha filha. Achei que aquilo era algo normal entre irmãs e não dei muita importância. Até que minha filha finalmente se defendeu e acabou humilhando minha enteada, e foi aí que eu a coloquei de castigo e disse que não pagaria mais o vestido do baile de formatura. Mas a situação piorou ainda mais quando minha enteada pediu o dinheiro da irmã para entregar a ela como forma de pedido de desculpas e acabou ficando com tudo para si. Agora minha filha cortou completamente o contato comigo, minha enteada está mais quieta que o normal, e sinto que meu casamento está desmoronando silenciosamente. Olá, Reddit. Já faz um tempo desde a última vez que postei aqui. Meu filho mais velho, inclusive, sugeriu que eu escrevesse isso aqui depois que pedi a opinião dele, mas ele não quis se envolver. Então lá vai. Sou um pai de 50 anos com 3 filhos. Meu filho, Sam, de 25 anos, mora a alguns estados de distância, então não nos vemos com frequência, mas conversamos regularmente. Minha filha, Olivia, de 17 anos, e minha enteada, Harper, de 15, moram comigo e com minha esposa, Mônica, de 49 anos, em regime parcial. Estamos casados há 12 anos. Olivia fica uma semana comigo e na semana seguinte com a mãe dela, Amanda. Esse arranjo existe desde que ela tinha 6 anos. Funciona, mas significa que ela cresceu com 2 conjuntos de regras. Mônica e eu sempre tentamos garantir que nossa casa fosse um ambiente consistente e respeitoso para as 2 meninas. Mesmo que Olivia e Harper nunca tenham sido próximas, Olivia sempre foi muito expressiva. Ela não tem medo de dizer o que pensa e sente tudo intensamente, felicidade, raiva, frustração, tudo. Já Harper é mais reservada, às vezes sarcástica, e frequentemente tenta aliviar a tensão com humor, o que nem sempre funciona. As 2 nunca foram amigas, e isso é importante. Quando eram pequenas, não brigavam muito, mas sempre houve uma certa distância, como se apenas coexistissem. Houve anos em que eu e Mônica lidávamos constantemente com pequenas coisas, comentários atravessados, uma não querendo aparecer em fotos se a outra estivesse, nada grave, mas também nunca houve proximidade. Um problema recorrente era a provocação. Especificamente, Harper costumava fazer piadas sobre loiras, o que Olivia odiava. Harper tem cabelo castanho escuro, e Olivia é loira natural. Elas estavam assistindo a um filme ou lavando louça, e Harper soltava alguma piada boba, como afogar uma loira. Coloque um adesivo de raspar e cheirar no fundo da piscina, coisas assim. Olivia me dizia que isso a incomodava. Eu respondia que ela podia devolver na mesma moeda ou ignorar. Sinceramente, eu achava que era uma provocação inofensiva, como entre irmãos. Nunca achei que fosse algo maldoso. Mas então Olivia ia para a casa da mãe e eu recebia ligações irritadas. Amanda dizia que eu estava permitindo que a filha da minha esposa intimidasse Olivia, que eu não levava isso a sério e que sempre ficava do lado de Mônica. Isso nunca foi verdade, mas Amanda sempre presumiu o pior sobre Mônica. Com o tempo, as piadas pararam, ou pelo menos eu parei de ouvir sobre elas. As meninas não pareciam mais próximas, mas as coisas ficaram calmas por um tempo, até algumas semanas atrás. Era um domingo de manhã. Olivia estava fazendo café da manhã na cozinha. Eu e Mônica estávamos sentados à mesa, tomando café e conversando sobre a semana. Harper desceu meio sonolenta e disse, "Cuidado, Olivia, daqui a pouco você queima até a água", com um sorriso de deboche. Eu até ri, achando que era só uma provocação boba. Olivia não respondeu na hora, mas eu percebi pelo olhar que ela estava irritada. Ficou em silêncio até sentarmos para comer. Então, do nada, ela disse, "Ei, Harper, o que as morenas mais sentem falta numa festa?" Harper não respondeu. Olivia disse, "Do convite." No papel, isso não parece diferente de uma piada sobre loiras. Mas o contexto importa. Harper tinha passado recentemente por uma situação difícil, o grupo de amigas mais próximo deixou de convidá-la para sair. Ela também foi excluída de uma festa de aniversário que estava animada para ir e ficou muito abalada. Não falava muito sobre isso, mas eu e Mônica sabíamos que ela tinha chorado por noites seguidas. Então, quando Olivia fez essa piada, pegou-o em cheio. Harper ficou como se tivesse levado um soco no estômago, levantou sem dizer nada e foi para o quarto. Mônica foi atrás dela, enquanto eu fiquei tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Perguntei a Olivia o que tinha sido aquilo. Ela deu de ombros, só uma piada. Eu disse que aquilo foi desnecessário, que ela sabia que Harper estava passando por um momento difícil. Olivia revirou os olhos e disse algo como, "Então ela pode fazer piada e eu não." Respondi que a piada de Harper não me pareceu maldosa, mas a dela foi pessoal. Olivia retrucou, "Então eu tenho que aguentar, como sempre." Essa frase ficou comigo, como sempre. Talvez haja mais ressentimento ali do que eu percebia. Quando Mônica voltou, disse que Harper estava muito abalada e cansada de sentir que Olivia podia dizer o que quisesse. E a verdade é que não era a primeira vez que Olivia pegava algo sensível e transformava em piada.
Um ano antes, quando Harper não entrou no time de futebol, Olivia comentou: "Acho que eles queriam alguém que soubesse correr." E 2 anos antes, zombou de uma situação amorosa dela na frente do Sam. Sempre dizia que era brincadeira, e sempre tínhamos a mesma conversa sobre empatia e pensar antes de falar. Foi isso que fez esse episódio parecer diferente. Depois do café, eu disse a Olivia que ela não iria ao baile de formatura a menos que pedisse desculpas de forma sincera a Harper. Ela ficou chocada. O baile era importante para ela. Já estávamos vendo vestidos, ela tinha planos com amigos, e eu tinha concordado em ajudar a pagar. Mas eu disse que não iria recompensar comportamento cruel. Ela se recusou, disse que Harper sempre começava, que eu estava tomando partido e que não pediria desculpas só para ir ao baile. Mantive minha decisão. No dia seguinte, ela foi para a casa da mãe. Algumas horas depois, Amanda me ligou, já com a versão de Olivia, sem querer ouvir a minha. Disse que Olivia estava se defendendo e que eu estava punindo ela por reagir a bullying. Eu expliquei que Olivia atingiu algo pessoal. Amanda disse que isso é coisa de irmãos e que eu precisava parar de favorecer minha enteada. Eu disse que não pagaria o baile sem um pedido de desculpas. O baile aconteceu. Olivia não foi. Amanda não comprou o vestido. Olivia não pediu desculpas. Desde então, Olivia parou de responder minhas mensagens. Disse a Mônica que não quer mais contato, que não vem mais aqui e disse ao Sam que não tem mais pai. Eu dei espaço. Mônica acha que fiz o certo, mas não esperava que chegasse a esse ponto. Sam disse que entende minha decisão, mas que, para Olivia, perder o baile foi algo enorme. Agora estou preso nessa situação. Não me arrependo de ter chamado a atenção dela. Harper não merecia aquilo. Mas também não esperava que Olivia cortasse contato comigo. Eu a amo muito. Sempre fomos próximos quando ela era pequena. Algo mudou nos últimos anos, e talvez eu não tenha percebido quanto ela guardava ressentimento. Agora, na história dela, eu sou o vilão. E não sei como consertar isso. Não vou correr atrás pedindo desculpas por algo que considero justo, mas também não quero perdê-la por causa de um momento. Então, Reddit, fui babaca ao dizer que minha filha não poderia ir ao baile depois do que ela disse? Ou exagerei? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é o babaca. Uma criança pode fazer piadas por anos enquanto a outra era mandada lidar com isso. Então, no momento em que as regras se inverteram, de repente tudo mudou dentro de casa. Olivia não inventou a crueldade do nada. Ela apenas refletiu o que vinha enfrentando há muito tempo. As piadas sobre loiras não eram inofensivas se Olivia não estava rindo, e claramente não estava. Mas, em vez de intervir, os adultos deixaram isso continuar até que o ressentimento crescesse e explodisse em um momento feio. Isso é responsabilidade dos pais, não da adolescente. E proibir o baile não tem relação com o comportamento em si. O baile não machuca Harper. Deixar de ir não ajuda Harper e não ensina nada além de não desafiar a hierarquia da casa. Se o problema era a relação entre as duas, as consequências deveriam ter ficado entre elas e sido tratadas muito antes disso. O que mais pesa para mim é a hipocrisia. Um tipo de humor foi ignorado por anos porque vinha da mais nova. O mesmo tipo de humor virou inaceitável quando machucou alguém por quem os adultos sentem mais empatia. Isso é favoritismo, intencional ou não. Olivia não está sendo dramática ao se afastar. Ela aprendeu qual é o lugar dela. Comentário 2. Sem querer ofender, mas acho que você está envolvido demais para enxergar o quadro completo. A piada da Harper foi ruim, mas foi um comentário meio automático, de quem acabou de acordar, na cozinha. Olivia respondeu com algo pesado e cruel. Não foi uma retaliação equivalente. Foi um golpe direto e calculado. Todo mundo quer transformar isso em Olivia sendo uma vítima que sofreu por muito tempo, mas vamos lá. Ela viu o ponto fraco da Harper e mirou exatamente nele. Isso é intencional. Isso é maldade. E quando você pediu que ela se desculpasse, ela dobrou a aposta. Disse que Harper é que deveria aprender a aguentar. Isso mostra que ela não se sentiu mal. Só queria sair por cima. E a Amanda incentivando isso, nenhuma surpresa. Ela vem alimentando essa ideia de nós contra eles há anos. Provavelmente foi a primeira vez que alguém disse para Olivia: não, você não pode ferir alguém e sair como se tivesse vencido. Olivia não fala com você porque você não deixou que ela manipulasse a situação. Ela deu o golpe e ainda esperava ganhar a limusine e o vestido. Você disse não. Certo. Ações têm consequências. Não importa o quão importante seja o baile. Se o preço para participar é tratar os outros como lixo, então é melhor não ir. Se ela quiser um relacionamento, vai voltar. Mas talvez da próxima vez pense 2 vezes antes de atacar baixo e esperar aplausos. Comentário 3. Você é o babaca. Tudo isso soa como uma criação seletiva, dependendo de quem está falando. Piadas sobre loiras eram aceitáveis.
Rir disso como adulto reforça essa ideia para as duas. Olivia reclamava e era mandada endurecer. Os anos passaram sem mudança, sem consequências. Então Olivia devolve usando a mesma lógica que aprendeu: piada é piada. E, de repente, o baile vira moeda de troca. Essa desconexão importa. Punições só funcionam quando as regras são claras desde o início. Olivia não quebrou uma regra, ela seguiu o exemplo que foi dado. Além disso, a forma como o baile foi tratado parece pessoal, não corretiva. Perder um evento único por algo que foi modelado e ignorado por anos não ensina responsabilidade, ensina ressentimento. E o silêncio agora não é drama adolescente, é afastamento. A verdade dura é que isso não começou no café da manhã. Começou há muito tempo, quando o desconforto de uma foi minimizado e o comportamento da outra foi justificado. Esse tipo de coisa se acumula. Isso foi apenas o momento em que tudo explodiu. Não vejo, nessa história, uma versão em que Olivia se sinta apoiada ou ouvida. E é por isso que o veredito é claramente que você está errado. Atualização. Muita coisa aconteceu desde o meu último post. E só estou escrevendo isso porque as coisas não esfriaram como eu imaginei que iriam. Também devo um esclarecimento, porque algumas decisões que tomei depois provavelmente pioraram tudo. Uma semana após o baile, Olivia apareceu sem avisar para pegar algumas coisas dela. Não houve cena. Ela mandou mensagem dizendo que estava do lado de fora. Quando abri a porta, ela passou por mim como se eu fosse um móvel. Foi direto para o quarto e começou a arrumar roupas, sapatos, maquiagem, uma caixa de joias e uma foto emoldurada dela com o Sam quando eram mais novos. Ela não olhou para Mônica nem para Harper. Não discutiu. Não chorou. Agiu como alguém que está saindo de um hotel onde já pagou a estadia. Isso me abalou mais do que qualquer gritaria teria abalado. Perguntei se ela queria conversar. Ela disse que não. Disse que, por enquanto, não ficaria mais ali. Quando saiu, não se despediu. 2 dias depois, recebi um e-mail de um advogado. Amanda está entrando com um pedido para alterar o acordo de guarda, para que Olivia não precise mais vir aqui até completar 18 anos. Na prática, isso não muda muito, já que Olivia já estava se recusando a vir, mas ver isso em um documento legal fez tudo parecer definitivo. Simbólico ou não, pareceu uma porta se fechando. Mais ou menos na mesma época, aconteceu outra coisa que ainda me embrulha o estômago. Harper veio falar comigo, em uma noite, de forma tranquila, dizendo que queria fazer algo para melhorar a situação. Disse que se sentia mal por Olivia ter perdido o baile e perguntou se eu daria a ela o dinheiro que eu gastaria no vestido da Olivia, para que ela mesma entregasse a Olivia. Ela disse que queria tornar as coisas menos desagradáveis entre elas. Eu hesitei. Parte de mim achou que isso poderia aliviar a tensão. Mônica apoiou a ideia. Contra meu melhor julgamento, concordei e transferi o dinheiro para Harper. Foi um erro. Em vez de dar o dinheiro para Olivia, Harper gastou tudo consigo mesma. Comprou um vestido novo, sapatos, foi ao salão. Postou tudo no Instagram, fotos arrumada, legenda falando sobre se sentir confiante de novo, marcando lugares e tirando selfies no espelho. Olivia viu. Amanda me enviou prints antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Confrontei Harper. Ela disse que mudou de ideia. Disse que Olivia não merecia. Disse que, uma vez que eu dei o dinheiro, ele era dela. Não demonstrou arrependimento. Mônica ficou furiosa com ela, mas no fim nenhuma punição foi mantida. A escola já estava sendo estressante para Harper, a situação com as amigas ainda era delicada, e Mônica não queria pressioná-la mais. Eu discordei, mas não insisti. E esse meu silêncio foi notado. A resposta de Olivia às postagens foi bloquear todos nós. Ela também parou de responder o Sam. Ele me contou que ela disse que está cansada de ser humilhada enquanto todos fingem que não é nada. Não muito tempo depois, aconteceu outra coisa. Escrevi uma carta para Olivia. Não foi mensagem, foi uma carta de verdade. Tentei explicar meu ponto de vista sem justificar tudo. Reconheci erros. Não exigi perdão. Enviei pelo correio. Uma semana depois, voltou sem ser aberta. Amanda escreveu na frente, ela não tem interesse. Depois veio a reação da família. No aniversário de um primo, minha irmã me chamou de lado. Não discutiu, não levantou a voz. Disse que Olivia falou com ela e contou tudo, não só sobre o baile, mas anos se sentindo deixada de lado na minha casa. Minha irmã disse que acredita nela. Isso doeu, porque sempre me considerei um pai justo. Ouvir isso de alguém que me conhece bem me abalou. Em casa, as coisas também não melhoraram. Harper mudou. Quase não faz mais piadas. Às vezes come no quarto em vez de com a gente. Mônica me contou que Harper começou a ir ao orientador escolar há semanas e não me disse nada porque não queria me sobrecarregar com mais um problema.
Isso foi mais um golpe. Eu achava que tinha tudo sob controle. Não tinha. A tensão entre mim e Mônica finalmente veio à tona quando ela sugeriu convidar Olivia para um jantar em família, pequeno, para tentar recomeçar. Eu disse que Olivia claramente não quer nada conosco. Mônica disse que talvez quisesse, se sentisse que importa. Eu disse que forçar um convite só pioraria tudo. Isso virou a primeira discussão séria que tivemos em anos. Ela me acusou de desistir fácil demais. Eu a acusei de evitar responsabilizar Harper quando era necessário. Nenhum de nós saiu bem dessa conversa. E então, silenciosamente, o período escolar acabou. Descobri que Olivia se formou pelas redes sociais. Fotos, chapéus jogados para o alto, sorrindo com amigos e com Amanda. Foi um momento que não posso recuperar. Não porque eu precisasse de reconhecimento, mas porque nem sequer fui considerado. Olhando agora, vejo um padrão que eu não queria admitir. Minimizei as reclamações de Olivia por anos porque pareciam menores do que realmente eram. Achei que ela exagerava, em vez de perguntar por que continuava reagindo daquele jeito. Quando ela finalmente reagiu de uma forma que machucou outra pessoa, fui duro. E depois falhei em agir quando Harper fez algo claramente errado. Essa inconsistência pode ter causado mais dano do que qualquer punição isolada. Não sei onde isso nos deixa. Olivia não quer contato. Amanda envolveu advogados. Meu casamento está abalado de um jeito que nunca esteve. Harper está mais quieta, e eu não sei se ela entende o impacto das próprias atitudes. Ainda acredito que o que Olivia disse naquela manhã foi cruel. Não retiro isso. Mas já não tenho certeza de que a forma como lidei com tudo depois ajudou alguém. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você foi manipulado pela Harper? E a pior parte é que você percebeu isso no instante em que aquelas postagens apareceram e, mesmo assim, não fez nada. Aquele momento confirmou tudo o que Olivia já acreditava sobre o lugar dela na sua casa. Isso não é mais sobre o baile. É sobre o fato de que a enteada pegou um gesto simbólico de paz e esfregou na cara dela. E, mais uma vez, os adultos não fizeram nada. E não vamos fingir que isso começou agora. Você vem ignorando Olivia há anos, chamando-a de sensível em vez de ouvi-la. Quando ela revidou uma vez, você transformou isso no maior problema do ano. Depois, Harper fez algo muito pior, pegou dinheiro sob falso pretexto e ainda zombou de Olivia com isso. E você ficou em silêncio porque Mônica não queria pressioná-la mais. Sinceramente, você perdeu as duas, cada uma de um jeito. Harper não confia que você vai corrigi-la quando ela estiver errada, e Olivia não confia que você vai protegê-la quando ela estiver certa. Vai ser preciso mais do que uma carta para consertar isso. E talvez, da próxima vez, escreva um pedido de desculpas para as duas, não só para uma. Comentário 2. O verdadeiro dano aqui não é sobre a punição nem sobre o dinheiro do vestido. É sobre o que cada uma aprendeu com a forma como tudo foi conduzido. Olivia aprendeu que o dano emocional só é válido quando outra pessoa sente. As reclamações dela foram ignoradas por anos. Ela foi rotulada como emocional em vez de ser ouvida. Quando finalmente respondeu com o mesmo tipo de piada que sempre fizeram com ela, foi proibida de participar de um momento importante da vida. Não foi advertida, foi impedida. Isso não ensina compaixão, ensina silêncio. Harper aprendeu que, se demonstrar sofrimento do jeito certo, os adultos vão ficar do lado dela. E que, quando ultrapassar limites, sempre haverá uma justificativa. O que ela fez com o dinheiro do vestido não foi imaturidade, foi calculado. Aquilo não foi só sair gastando, foi algo direcionado, e funcionou. E Mônica está protegendo Harper do mesmo jeito que você costumava minimizar a dor da Olivia. Vocês dois estão tentando não piorar as coisas, e foi exatamente isso que levou a situação a esse ponto. Isso precisa de terapia, não como punição, mas como forma de reconstrução. Comentário 3. Eu parei de falar com meu pai aos 18 anos por menos do que isso e, 10 anos depois, ainda não me arrependo. No momento em que você deixou Harper ficar com aquele dinheiro e ostentar, você deixou clara a sua escolha. Não dizer nada falou mais alto do que qualquer punição. Olivia viu a enteada pegar algo que deveria ser um pedido de desculpas e transformar em provocação. E você assistiu sem haver consequências. Provavelmente ela nem se importa mais com o vestido. É o insulto, a mensagem, você não é bem-vinda aqui, a menos que fique quieta e sorria. E sobre a questão do advogado de guarda, aquilo não foi Amanda sendo dramática. Foi Olivia traçando um limite com respaldo legal. Isso não é sobre uma decisão errada isolada. Isso foi construído ao longo de anos. Você escolheu manter a paz em vez de ser justo, e agora está pagando o preço. Talvez um dia ela volte. Mas, se não voltar, espero que você dedique a mesma energia para reconhecer e corrigir seus próprios pontos cegos que ela está dedicando para se recuperar deles. Atualização 2. Tentei dar tempo.
Convenci a mim mesmo de que Olivia só precisava de espaço e que, quando o ano letivo terminasse, ela estaria mais aberta a conversar. Eu disse a Mônica que não ia continuar insistindo se ela claramente não queria contato. Mônica discordou. Disse que parecia que eu simplesmente tinha desistido dela. Ela queria que eu enviasse alguma coisa. Eu não enviei. Então chegou o aniversário de Olivia. Mandei um presente pelo correio, um colar com a pedra do mês dela, junto com um bilhete. Passei muito tempo escrevendo. Escrevi coisas como: eu sei que nós dois dissemos coisas das quais nos arrependemos e estou pronto para seguir em frente quando você estiver. Mônica leu antes de eu fechar o envelope e disse que parecia mais que eu estava perdoando ela. Eu disse que não era essa a intenção, mas no fundo sabia que ela estava certa. Mesmo assim, enviei. Uma semana se passou, sem resposta. Amanda postou uma foto de Olivia no aniversário com uma legenda agradecendo a todos que a fizeram se sentir amada e ouvida naquele ano. Eu não fui mencionado. Um mês depois, chegou uma carta endereçada a Olivia na nossa casa, relacionada à faculdade. Tinha o selo da instituição e o nome completo dela. Abri sem pensar, talvez por hábito. Dentro havia um aviso sobre elegibilidade para a bolsa de estudos. Mandei mensagem para ela sobre isso. Nenhuma resposta. Enviei o PDF para Amanda por e-mail e recebi uma resposta curta: não abra mais a correspondência da Olivia. Na mesma semana, sentei com Mônica para conversar sobre o ano escolar da Harper e os próximos passos para o verão. Mencionei a possibilidade de mandá-la em uma viagem de fim de semana com amigas, algo para animá-la depois dos últimos meses difíceis. Mônica hesitou. Perguntou se fazia sentido gastar esse dinheiro agora, considerando tudo o que aconteceu. Eu disse que isso não era sobre Olivia, que Harper também precisava de apoio. Reservei a viagem. Harper foi com 2 amigas e voltou com fotos e sacolas de compras. Alguns dias depois, postou tudo online. As legendas não eram abertamente cruéis, mas também não eram neutras. Este verão já está melhor do que eu esperava. Cortar peso morto nunca foi tão leve. Em uma das postagens, uma amiga comentou: sem baile, sem problema. E Harper respondeu com um emoji de risada. Mostrei isso para Mônica. Ela ficou mal. Nós dois sabíamos a quem aquilo se referia. Naquela mesma semana, finalmente confrontei Harper. Perguntei por que ela estava postando esse tipo de coisa. Ela deu de ombros e disse que não estava citando ninguém. Eu disse que era óbvio a quem ela se referia. Ela respondeu que Olivia já tinha bloqueado ela, então tanto fazia. Mônica sugeriu colocá-la de castigo ou tirar o acesso às redes por um tempo. Eu disse que não valia a pena, que só criaria mais tensão. Mônica não disse mais nada depois disso. Pelo resto do dia, mal falou com qualquer um de nós. Eu não toquei mais no assunto. Então veio o ponto de ruptura. Sam me ligou depois de jantar com Olivia e Amanda. Disse que Olivia não quer que eu vá à festa de formatura dela. Eu nem sequer sabia quando seria. Perguntei se ele achava que ela mudaria de ideia. Ele disse que não, e que eu deveria pensar bem no motivo dessa decisão. Perguntei se ele achava que eu tinha lidado mal com tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo e disse: acho que você escolheu o ponto em que queria estar certo, e ainda está lá, sozinho. Isso ficou na minha cabeça por dias. Depois fiz algo que achei que ajudaria, mas só piorou tudo. Pedi para Harper entrar em contato com Olivia. Disse para ela ser leve, talvez apenas pedir desculpas de novo e dizer que a porta estava aberta. Ela não discutiu, só disse que ia pensar. Ela mandou uma mensagem direta para Olivia. Eu não vi o conteúdo, mas vi o que aconteceu depois. Olivia postou um story dizendo: se alguém precisa ser lembrado de se importar com você, é porque nunca se importou. Eu sabia que era sobre nós. Perguntei a Harper se ela estava bem. Ela deu de ombros e disse que não quer ser consertada. Quer continuar com raiva para sempre. E foi isso. Toda a tentativa de reconciliação desmoronou. Algumas semanas depois, recebemos a família para o Dia de Ação de Graças. Parentes vieram. Harper ajudou Mônica a cozinhar. Nenhum convite foi enviado para Olivia. Eu racionalizei dizendo a mim mesmo que ela não viria de qualquer forma. Mas várias pessoas notaram a ausência dela. Um primo de Mônica perguntou onde Olivia estava. Eu disse que ela estava com a mãe. Ele me olhou de um jeito estranho, mas não insistiu. Sam também não veio. Disse que tinha planos com amigos. Eu disse a Mônica que ia parar de tentar. Ela perguntou se eu queria dizer parar de tentar contato ou parar de me importar. Eu não respondi. Ultimamente, tenho percebido que estou reescrevendo a história quando falo com outras pessoas. Já disse a alguns amigos que Olivia atacou a irmã e não quis assumir responsabilidade. Que ela escolheu não ir ao baile. Que oferecemos reconciliação e ela recusou.
É uma versão mais limpa, menos complicada, mais fácil de contar. Mas não é a verdade. A verdade é que deixei uma filha chorar por anos sem intervir, depois a puni quando finalmente reagiu de forma cruel, e depois permaneci em silêncio quando a outra foi ainda mais cruel. E agora tenho uma filha que não atende minhas ligações, outra que está aprendendo que pode evitar consequências com silêncio, e uma esposa que começa a me olhar como alguém em quem não pode confiar nos momentos difíceis. Sem mais cartas. Sem mais mensagens. Sem mais pedidos de atualização por meio do Sam. A porta está fechada agora, mas não porque Olivia a trancou. Fui eu. E não tenho certeza se consigo abri-la novamente. Comentários do Reddit. Comentário 1. Engraçado como o cara que queria que todos se dessem bem acabou com 2 filhas que não suportam nem se ver e uma esposa que provavelmente se pergunta se apoiar suas decisões foi um erro. Você repetiu essa ideia de aguenta a brincadeira como um disco quebrado e esqueceu que as 2 estavam guardando tudo. Harper contou com o fato de que você não faria nada. Ela testou os limites e descobriu que eles não existem se você sorrir enquanto os ultrapassa. Você tentou forçar uma trégua como se isso fosse política de escritório, fazer as meninas se acertarem para você não se sentir desconfortável. Mas crianças lembram de padrões, não de pedidos de desculpa. Olivia lembra de cada vez que as reclamações dela foram ignoradas e Harper recebeu o benefício da dúvida. Harper lembra que pode provocar e ainda ganhar fins de semana em spa e dinheiro para compras. Você demorou demais para realmente agir como pai com qualquer uma das 2, e agora está preso em uma casa com a filha que ficou, não com a que confiava em você. Comentário 2. Isso nem é mais sobre criação neste ponto. É sobre dignidade. Você não apenas prejudicou um relacionamento, você apagou a única pessoa na sua casa que estava pedindo respeito básico. E quando ela finalmente cortou o contato, você começou a tentar salvar as aparências, mandando joias, agindo como se um colar e um bilhete carregado de culpa pudessem reescrever o último ano escolar. Harper não é sutil. As legendas, os comentários, aquela falsa oferta de paz, ela está fazendo exatamente o que aprendeu. Ganhar simpatia, parecer doce e evitar consequências. Você deu o roteiro para ela. Mônica percebe isso. Talvez ainda não diga diretamente, mas está vendo a filha que criou se tornar alguém arrogante e intocável aos seus olhos. Continue se enganando dizendo que Olivia é fechada e emocional. A verdade é que ela aprendeu a não confiar em um homem que transformou a dor dela em piada e depois em lição quando ela finalmente perdeu o controle. Você não precisa de um terapeuta. Precisa encarar as consequências do que fez até parar de achar que o perdão é algo que lhe devem só porque agora você se sente mal. Comentário 3. Mônica provavelmente ainda não disse isso em voz alta, mas ela percebe. Toda vez que Harper faz algum movimento passivo-agressivo e você ignora como se não valesse a pena discutir, ela percebe. Você deu sinal verde para Harper agir com arrogância, se exibir nas redes e tirar proveito de um falso gesto de reconciliação. E agora Mônica é quem precisa lidar com as consequências que você não resolve. Você quer paz sem resolver o problema. Isso não é criar filhos, é só tentar controlar danos. Você tratou os sentimentos reais de Olivia como um incômodo. Depois tentou embrulhar toda a situação com um presente e um colar de pedra de nascimento. E quando ela não entrou no jogo, você chamou de silêncio. Não é silêncio, é respeito próprio. Você teve chances de corrigir o rumo. Em vez disso, continuou insistindo até que a única filha que ainda fala com você seja justamente a que aprendeu o quão pouco será contrariada. Postagem da filha do OP. Meu irmão me enviou os posts do Reddit. No começo eu não ia ler, mas li. Li cada palavra 2 vezes. E depois fiquei pensando nas partes que ele deixou de fora, as partes que me fizeram sentir que eu nunca tive chance naquela casa. Vamos começar com como era crescer lá. Meu pai se casou de novo quando eu era pequena. Eu nem lembro de uma época em que a Harper, minha enteada, não fazia parte da minha vida. Desde o início, tudo era desigual. Era como se existissem 2 casas diferentes dividindo as mesmas paredes. Ela era quieta e educada na frente dos adultos, sorria na hora certa. Eu era emocional, falava o que pensava, e era chamada de dramática por reagir a qualquer coisa. As pessoas achavam que a Harper era tímida. Não, ela era calculista. Ela pegava minhas coisas. Coisas bobas, lip balm, presilhas, fones de ouvido, capa de celular, elásticos de cabelo. Eu confrontava, e ela dava de ombros ou fingia não entender, e de alguma forma eu acabava sendo a punida. Uma vez eu perdi a paciência porque ela usou meu moletom para ir à escola sem pedir. Meu pai me colocou de castigo por começar conflito. Isso acontecia o tempo todo. Eu aprendi rápido que, se eu levantasse a voz, já era para mim. Se ela chorasse, era o fim para todo mundo. As piadas eram constantes. Loiras são burras. Não pede ajuda para Olivia, ela vai esquecer a pergunta. Será que ela já sabe ferver água? Meu pai ria.
Minha madrasta ria. E quando eu não ria, me diziam que eu precisava aprender a aceitar uma piada. Essa frase me perseguiu a vida inteira. Aceitar uma piada. Sorrir quando é com você. Ser a pessoa madura. Sempre. O que ele não contou no post foi por quanto tempo isso durou. Quantas vezes eu tentei dizer que me machucava? Quantas vezes ele ignorou? Eu parei de tentar por volta dos 14 anos. Entendi que, se ele não se importava naquela época, não ia começar a se importar depois. Passei a focar na escola e nos meus amigos. Mas, naquela casa, ela sempre dava um jeito de me provocar. Coisas sutis, sussurrando perto de mim, deve ser difícil viver sem entender nada. Dizendo que eu era sensível demais para sobreviver a uma terça-feira, e depois fingindo surpresa quando eu explodia. Ela nem queria amigos. Não precisava. Tinha todo mundo naquela casa na mão dela. Não gostava de estar com pessoas, a menos que pudesse controlar o clima do ambiente. Eu a vi mentir para Mônica e depois se gabar disso no quarto. Ela fingia inocência perfeitamente. Enquanto isso, eu revirava os olhos ou falava com um certo tom e já era motivo para castigo. A piada do baile não foi aleatória. Eu sabia exatamente o que estava dizendo. Não retiro. Eu estava fazendo ovos na cozinha. Ela entrou e disse, cuidado, Olivia, não vai botar fogo no fogão. Meu pai e minha madrasta riram. Eu olhei para ela e disse, o que as morenas mais sentem falta numa festa? Do convite. Porque ela tinha acabado de ser excluída do grupo de amigas. E sim, foi pesado. Mas também foi pesado ser humilhada toda semana na minha própria casa. Foi pesado ter a minha dor tratada como um incômodo. Eu finalmente devolvi, e de repente isso virou o grande problema. Ele disse que eu não iria ao baile a menos que pedisse desculpas. Depois se recusou a pagar meu vestido. Como se já não tivesse deixado claro de que lado estava. Minha mãe ofereceu ajudar, mas eu não quis mais ir. Eu não ia fingir um pedido de desculpas para todo mundo se sentir bem. O que ele também não contou é que deu o dinheiro do meu vestido para Harper. Segundo Sam, ela disse que queria me dar como um gesto de paz. Bonitinho, né? Só que nunca fez isso. Gastou tudo com ela mesma e postou no Instagram com legendas como, melhor assim e sem drama, só boas vibrações. Eu vi. Todo mundo viu. Meu pai? Não fez nada. De novo, como sempre. Depois veio meu aniversário. Ele mandou um colar e brincos. O bilhete dizia algo como eu sei que nós dois dissemos coisas das quais nos arrependemos. Eu não disse nada de que me arrependo. Ele disse. Ele ficou parado enquanto eu era destruída naquela casa por anos. E, na única vez em que me defendi, agiu como se eu tivesse destruído tudo. Eu devolvi o colar sem nem abrir a caixa. Minha mãe colou um bilhete, ela não tem interesse. Eu e Harper não nos falamos. Ela ainda segue alguns dos meus amigos para ficar de olho. Acho que ela sabe o que fez, mas nunca vai admitir. Não precisa. Vai continuar sem consequências. Meu pai nunca vai confrontá-la. Mônica até pode enxergar, mas não vai dizer em voz alta. Ela também deixou acontecer. O casamento deles está por um fio. Sam me disse que eles quase não conversam mais. Pelo que parece, Mônica está começando a perceber que fingir que uma filha está sempre certa não cria um ambiente de paz. Só destrói quem sempre leva a culpa. E agora que eu saí, Harper está desmoronando. Sem ninguém para provocar, sem ninguém para copiar. Está sozinha, e isso aparece. Eu não falo com meu pai há meses. E não pretendo falar. Ele fez as escolhas dele. Viu tudo acontecer. Chamou minha reação de problema. E agora está confuso sobre o motivo de eu ter ido embora. Eu não saí por causa do baile. Saí porque percebi que, se ficasse, passaria o resto da minha vida tentando fazer as pessoas se importarem com o que eu sinto, e elas nunca se importariam. Então, sim, eu vi o post. E aqui está a parte que ele não contou. Comentários do Reddit. Comentário 1. O que as pessoas ignoram é o quanto de esforço é necessário para provocar alguém de forma silenciosa por anos. Harper não caiu nessa dinâmica por acaso. Ela aprendeu exatamente como cutucar sem ser pega. Crianças não desenvolvem esse nível de habilidade sem um público que recompense o comportamento. Ela aprendeu que chorar funciona. Você aprendeu que o silêncio não. O que realmente selou tudo foi a questão do dinheiro. Pegar um valor que era para ser um gesto de paz e transformar isso em exibição pública foi algo cruel. Isso não foi impulso adolescente. Foi maldade planejada. E quando os adultos deixaram isso passar, só reforçaram a hierarquia, uma filha protegida, outra descartável. Quem diz para você ser a pessoa mais madura nunca viveu em uma casa assim. Ir embora foi a única escolha que não exigia que você continuasse se diminuindo. Comentário 2.
Esse relato é difícil de ler como pai ou mãe, porque mostra como adultos deixam passar padrões quando estão presos a uma narrativa. Uma criança rotulada como emocional vira automaticamente a que precisa se ajustar. Outra, rotulada de sensível, vira o problema. E ninguém para questionar se esses rótulos são justos. Eu não leio seu relato como amargura, mas como cansaço. A parte mais triste é que seu pai ainda acha que silêncio significa paz. Não significa. Só quer dizer que alguém finalmente saiu do ambiente. Seja qual for o caminho de cura para você, provavelmente não envolve reabrir essa porta tão cedo. E tudo bem. Às vezes, distância não é vingança, é autocuidado. Comentário 3. A parte que mais pesa não foi a piada, nem o vestido, nem o silêncio depois. Foram as coisas do dia a dia, os pequenos furtos, as provocações sutis. A sensação constante de precisar se questionar se você estava exagerando enquanto todo mundo tratava aquilo como normal. Isso mexe com a cabeça. Faz você duvidar das próprias reações tantas vezes que quando finalmente fala, já está convencida de que ninguém vai se importar. Você não foi apenas machucada. Você foi analisada. Harper sabia exatamente como funcionar dentro daquele sistema. Não precisava fazer escândalo. Bastava parecer inofensiva e deixar que você carregasse o peso de cada situação. Os adultos deixaram isso continuar porque era mais fácil do que quebrar a dinâmica. Ir embora não foi dramático. Foi necessário. E sinceramente, devolver o colar foi provavelmente a resposta mais clara e respeitosa que você poderia dar.